Eduardo Ferraz da Rosa já nos habituou à publicação de diferentes trabalhos, desta vez com a apresentação do seu mais recente livro, A Lógica das Ideias, Estudos de Filosofia e Crítica Literária. A obra divide-se em duas partes temáticas distintas, a explorar diferentes perspectivas, conteúdos e autores. Há uma comunhão entre diferentes áreas. Uma primeira parte que reúne textos, estudos e ensaios de filosofia e uma segunda parte que reúne o mesmo género de trabalhos, mas relativos à crítica literária, à literatura e à crítica literária. Na primeira parte de filosofia ainda podemos fazer uma espécie de subdivisão. Ou seja, há estudos e ensaios, vamos chamar assim, grosso modo, de filosofia pura, numa perspectiva mais académica e tecnicamente científica, podemos dizer assim, e depois uma série de textos que estabelecem pontos de ligação e de referência e de diálogo com outras áreas disciplinares, com as ciências sociais, mas especialmente com a teologia e a filosofia da religião e com a psicologia. Na segunda parte, os textos de crítica literária debruçam-se, dedicam-se a autores, por um lado, autores nacionais, a outros, vamos chamar assim, autores internacionais, não só portugueses, e, finalmente, uma parte significativa dedicada a autores açorianos. Alguns destes textos tinham sido publicados numa obra anterior, de há 20 e poucos anos atrás, ou seja, hoje em dia são praticamente encontráveis. As edições estão esgotadas e, portanto, esses textos são reunidos agora. São publicados praticamente conforme as versões originais. Uma junção de textos de aulas, conferências e também entrevistas. Procuram manter a bibliografia destes textos todos datados. Um livro mais virado para o sentido académico, mas um leitor que tenha menos contacto com estas áreas disciplinares consegue desfrutar da parte dos textos de crítica literária mais acessíveis e pequenos. Há textos que, pela linguagem, pela abordagem e pelo método, serão eventualmente ou exigirão do leitor alguma preparação nestas áreas, especialmente os textos de filosofia, por causa do vocabulário, das categorias e dos conceitos. Portanto, é uma forma de discurso, digamos assim, mais discurso até do que narrativa, e aí, enfim, penso que, até pela minha experiência como professor da universidade durante muitos anos, exige alguma preparação mínima por parte do leitor. Mas também há textos, eu diria, absolutamente acessíveis. São textos mais curtos, são uma espécie de crónicas alargadas sobre diversos autores e diversas perspectivas. Também alguns desses textos foram publicados não em livro, mas em revistas, e mesmo alguns em jornais e suplementos de cultura, o que os torna, de alguma maneira, mais acessíveis, mais fáceis. O título A Lógica das Ideias remete-nos para a lógica no seu verdadeiro sentido e para a ligação entre as ideias e conceitos numa procura de sentido interpretativo. É, no fundo, uma percepção integrada e até de um certo ponto de vista interdisciplinar entre vários níveis de abordagem das problemáticas. E alguns dos textos, por exemplo, da crítica literária, não é que sejam uma aplicação da filosofia à obra literária ou à crítica literária, um pouco ao contrário dos textos do livro sobre o Nemésio, porque aí é mais nítida uma aplicação
do pensamento filosófico à obra literária de Vitorino Mécio, que aliás é estudada do ponto de vista da sua concepção do mundo e menos da sua produção estritamente e só literária. Neste caso, podemos de facto dizer que há ali uma espécie de um diálogo permanente, uma lógica de pertença comum entre as ideias, a sua lógica e o seu enquadramento nestes diversos campos do saber, da interpretação e do discurso. Eduardo Ferraz da Rosa continua a estudar e a trabalhar à volta da filosofia e da cultura portuguesa contemporânea. Promete continuar, afinal de contas a motivação existe, fruto de todo o seu percurso. Acredita que a filosofia, enquanto pensamento crítico da sociedade, pode trazer um bom contributo, fazendo questionar as ideologias e práticas assumidas, quer a nível económico, social ou político. Sempre fui professor de língua portuguesa, ainda antes, ou melhor, no ensino pré-universitário e depois, mais tarde, ao longo de muitos anos, como professor da universidade, aí lecionando sempre a área da filosofia, no mais amplo sentido do termo e em diversas áreas da filosofia. A filosofia da história, a metafísica, a ética e também um pouco a filosofia política. Por isso dá-lhe gosto de continuar estes estudos e há sempre mais para estudar. Sim, exatamente. É um trabalho interminável, digamos assim, porque também os problemas, os textos e a produção de pensamento é contínua, é progressiva ao longo dos anos, e isso permite-nos uma espécie de diálogo com a cultura, com o pensamento, com a história, desde as fases mais remotas e iniciais da nossa cultura e do universo onde nos movemos, que é a cultura chamada a cultura do Ocidente, a nossa tradição de pensamento, de cultura, de história, de arte, etc., a que chamamos da civilização ocidental. O autor possui uma vasta produção literária, académica e cultural, com obras que abrangem poesia, ensaio, crítica literária, estudos filosóficos e coordenações editoriais de referência. Desta vez a apresentar o seu livro no Salão Nobre dos Passos do Concelho de Angra do Heroísmo, com apresentação feita por Andreia Fernandes e Jaime Fagundes da Silveira.